O agora líder do PSL na Câmara, deputado federal Eduardo Bolsonaro, desistiu da Embaixada dos Estados Unidos. Conta mais pra gente, Vini. Pois é, Edgar, num discurso inspirado aí quase num Dom Pedro II, né? Eduardo Bolsonaro anunciou que fica, né, para o bem geral da nação. Eduardo Bolsonaro fica, não será embaixador nos Estados Unidos. Ouviu muitos conselhos, percebeu que a situação seria difícil da aprovação dele no Senado, porque precisaria de 41 votos de 81 senadores, e com toda essa situação gerada no PSL, né, Edgar, com a crise no partido, essa disputa interna, a situação ficaria mais difícil ainda. A situação acabou se agravando, ficou bem prejudicada essa indicação, e agora ele fica no Brasil. Vamos ver um pouquinho do discurso dele, Edgar, no momento em que estava ali durante a votação do acordo da base de Alcântara. Ele subiu na tribuna para falar e anunciar oficialmente a sua desistência. Vamos ver. Este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir o seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais. Vamos lá. Ele também fez algumas críticas, né, à política internacional dos governos petistas, deu uma cutucada ali falando que o Lula nunca indicou um filho porque os filhos estavam mais preocupados em fazer outros tipos de negócios. E eu separei um outro trechinho também, de um momento em que ele desce, logo em seguida ele desce da tribuna e ele é abordado por alguns jornalistas. Quando ele especifica, ele entra um pouco mais em detalhe dos motivos que o levaram a essa desistência. Ele fala até ter ouvido assim o próprio eleitorado. Vamos ver. Estava pensando há muito tempo, né? A gente escuta conselho de muita gente. Além disso, tem a questão do meu eleitorado. Confesso, não era a maioria que estava apoiando a ida. No começo eu diria até que 90% estava contra, mas depois acabou, eu diria, ficando meio a meio, né? Seria um papel muito importante de ser desempenhado, mas aqui no Brasil também eu acho que eu tenho um papel tão importante quanto, ou talvez mais, para ficar aqui no Brasil. Então, por isso, tendo ciência desse papel, aceitando conselhos de amigos próximos e ouvindo também os eleitores que, confesso, estavam divididos nesse tema. Tá aí então, Edgar, portanto, Eduardo Bolsonaro revelando e confessando que também ouviu boa parte aí de seu eleitorado que era contrária a essa indicação na Embaixada dos Estados Unidos. Será por isso que ele correu da imprensa ontem, por 3 anexos? Será que ele não quis falar com a imprensa porque ele queria fazer esse pronunciamento antes? Porque tem um vídeo rolando na internet dele correndo no Congresso durante 3 anexos, esbarrando em pessoas, derrubando o celular para não responder à imprensa. Pois é. Foi meio uma cena dos trapalhões. Deixa eu ouvir o Fernando a respeito. E aí, comprou essa versão aí do Eduardo, do Dudu Bolsonaro, né, para a negativa dele e ficar no Brasil? Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração aqui, né, Edgar? Acho que a primeira delas é a questão que a gente precisava ter alguém, tipo, o governo não tem alguém que o defenda lá fora, não existe. É por isso que quando acontece a questão da Amazônia, batem na gente, questão comercial, batem na gente, ninguém do Itamaraty é dessa visão do novo governo, a não ser agora o nosso novo chanceler, e seria esse ministro aí que tem o nosso embaixador, né, o Eduardo Bolsonaro. Ele tem uma boa relação com a família Trump, com o Johnson, né, com o Salvini da Itália, tal. Em compensação, cara, o eleitorado dele não é que não quisesse que ele fosse embaixador, né, queria ele aqui, afinal de contas é o cara mais votado da história. E o que a gente vê, cara, o que acontece nessa família Bolsonaro, em primeiro lugar, o PSL, né, cara, o PSL foi um partido aí que se uniu um mês antes das eleições. Então ali nasceu um bebê com 2 metros de altura e meia tonelada, né? Para chegar o presidente da nação de uma hora para outra. E todo mundo que chegou no poder e basicamente vem nesse trem da alegria do governo Bolsonaro. No início, cara, eu achava o irmão do Eduardo aí, o Carlos, né, um cara meio maluco, mas
o que eu comecei a ver, cara, que esse cara ele faz umas coisas meio certas, sabe? Ele dá um tiro assim no matagal e quando vem aparece um monte de inimigos do governo ali e a população apoia o governo nesse ataque. Foi o que aconteceu com o presidente da OAB lá, quando fizeram aquela manifestação. Todo mundo foi a imprensa saiu em favor do presidente da OAB. A gente viu que ele era do PT, tinha concorrido, tinha interesse, ou seja, a OAB simplesmente está silenciada desde então. Agora, nessa guerra dentro do PSL aí, apareceram os combistas, que eles chamam, né? Esse pequeno grupo que queria ter vantagens aí, de fato. Isso aí bagunçou um pouco a nossa política aí, mas o líder maior do governo é o Jair Bolsonaro, ele que manda, ele que é o presidente, ele que ganhou. Todo mundo só tá aí do PSL por conta do Bolsonaro. Olha, então, não acho muito importante. Desculpe, não acho que ele não vá ser um bom líder por ser filho do presidente e tal, mas eu acho balela tudo isso aí, viu? Porque ele só desistiu da embaixada porque ele não teria a menor condição, porque o que está acontecendo com o partido, a Joyce Hasselman caindo, atirando, quer dizer, as condições são totalmente desfavoráveis, adversas para ele conseguir o que ele queria, é o sonho de criança, deste Dudu, ser embaixador do Brasil. Pobre do Ed, fala, Vini. Só para complementar a informação, o Bolsonaro deve efetivar o Nestor Foster como embaixador dos Estados Unidos. Ele que já era um nome cotado antes até do Eduardo Bolsonaro. E é um nome também próximo. Sim. É um nome próximo ali ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e ao escritor Olavo de Carvalho.